processo de partilha, de constante, quer dizer, não há aqui uma autoria, nós nunca conseguimos dizer este projeto fui eu que o fiz, é sempre um processo muito partilhado e é muito interessante ver que nós quase que já não sabemos fazer as coisas sozinhos. Acho que esta coisa de eu faço até aqui e depois alguém nos rouba aquilo e nós já vamos buscar uma coisa que já não é a nossa, isto é constante e quando tentamos fazer qualquer coisa sozinho já é estranho, já não é muito natural. Acima de tudo, nós preocupamos-nos muito mais do que com o estilo, nós preocupamos em ser verdadeiros e quando eu digo ser verdadeiros muitas vezes não é fazer o que o cliente quer, mas é analisar com seriedade o problema dele e propor-lhe uma solução para o problema dele e sempre a solução que nós achamos melhor para o problema dele. E essas preocupações, a preocupação de trazer inteligência, a preocupação de dar um passo mais além, a preocupação de pensar num sistema sempre, num sistema de comunicação, é sempre muito presente no nosso trabalho. Esta luta do digital e do print, e se o print vai acabar, e se o digital é não sei o quê, é uma falsa questão, porque nós queríamos quase que fazer um statement de que isto esta é uma falsa guerra. Nós vamos sempre, e a humanidade tem provado sempre, vai sempre utilizar aquilo que está ao seu dispor, à sua disposição, e vai sempre utilizar o que melhor tem cada uma das tecnologias para fazer coisas novas, para inovar. E pensamos, essencialmente, se calhar é esse o raciocínio. O nosso raciocínio tem muito a ver com sistema. E sistema aplica-se tanto na web, como nas apps, como no papel, etc. São sistemas de comunicação. Este é o programa da Guimarães Capital Europeia de Cultura. Isto foi um programa que supostamente se tivesse sido feito pelos meios tradicionais nunca poderia ter sido concluído. O que houve aqui foi um processo de análise anterior ao design em que nós percebemos que tínhamos que nos munir de uma série de ferramentas. Então desenvolvemos desde bases de dados até softwares de automatização de processos repetitivos. Eu posso dizer que 80% desta paginação é feita automaticamente, feita num segundo, num clicar de rato. Não é? E portanto, no fim, o que é que nós vemos? Vemos só um suporte em papel. Mas tudo que está pensado aqui está pensado sempre como base de dados e utilizamos realmente bases de dados para fazer. Este padrão que vem aqui na capa deste catálogo tinha a ver com uma lógica que começou no ecrã, porque nós começamos, no fundo, construímos uma grelha segundo a qual, sobre uma base modernista desenhada para representar a informação do pavilhão de Angola, neste caso na Bienal de Veneza, toda essa informação era invadida com um sentimento africano de colagem e de sobreposição e etc. E não tinha uma posição fixa, essa invasão, se fosse fixa, seria falsa e seria uma seca. Então nós resolvemos que ela tinha que ser animada e tinha que ser sequencial e etc. E obviamente que a impressão não conseguimos trabalhar como no ecrã, por exemplo, nós chegamos a ser suportes digitais e que havia mesmo uma animação, tudo isto se reconfigurava e etc. Mas a impressão também é possível fazer o mesmo e mudamos suporte para suporte, página para página, da maneira como interpretamos e etc. Estamos muito mais habituados neste momento a ler de uma maneira fragmentada do que propriamente a ter uma leitura contínua. Com esta revista, o que nós tentamos fazer foi replicar um bocado aquilo que a maneira como nós lemos na internet, portanto, em que os assuntos se contaminam, em que eles se sobrepõem, em que nós temos quase um preview daquilo que vai acontecer, que nós podemos passar à frente e ler um outro assunto, porque este não nos interessa, é quase um hiperlink visual. E, portanto, foi a partir dessa base de inspiração que fizemos, no fundo, que arranjamos estas soluções. Não é? Portanto, a lógica é sempre de comunicação.